Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre emagrecimento. Para quem não sabe, se de repente você chegou agora no canal, eu emagreci quase 30 quilos, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa muito magra e eu sempre pensei que eu nunca conseguiria engordar. Sabe quando você se olha no espelho e você não está satisfeito com o seu corpo porque você se acha muito magra? E eu sempre tive em média ali, da adolescência, enfim, uns 40 e poucos quilos, até ali uns 20 e poucos anos, era esse meu peso. E eu tenho quase 1,70 de altura, eu tenho 1,69. Então eu sempre me achei e realmente era magra demais para a minha altura. E na minha cabeça, eu nunca conseguiria engordar. Meu sonho era chegar nos 50 quilos. E, gente, foi muito difícil. Quando eu tinha ali, acho que uns 24, 25, eu consegui chegar nos 50, mas ainda assim me sentia magra demais para a minha altura. Foi então que, durante a pandemia, eu acabei engordando, meio que sem perceber, assim, foi no decorrer ali de um ano. Eu de 50 e poucos quilos fui para 60, quando eu vi estava com 70, enfim, quando eu vi, estava pesando quase 85 quilos. Então, foi aí que eu percebi, nossa, eu acho que eu engordei e nem percebi. E, gente, foi então que eu comecei a fazer coisas para emagrecer, né? Eu comecei a focar, comecei a fazer academia, né? Fazer musculação, tentei ter uma alimentação mais saudável e de nada adiantou. Eu vi que não estava funcionando. Eu ia para academia, me pesava e sempre estava mais ou menos com o mesmo peso, às vezes emagrecia 1, 2 quilos, mas nada muito significativo. Então, gente, eu comecei a olhar para os meus hábitos, para a minha rotina de forma diferente. Eu percebi que a academia, né, enfim, a musculação e essa tentativa de ter uma alimentação mais saudável não estava sendo eficiente, pelo menos no meu caso. E foi então, né, nessa mesma época coincidiu que eu comecei a estudar mais sobre saúde. Eu sempre tive esse gosto pela área da saúde, essa vontade de estudar cada vez mais, aprender sobre a área da saúde, alimentação, rotina, enfim. E conheci, né, o Ayurveda, a medicina Ayurveda, comecei a estudar mais sobre isso. E foi então que eu comecei a colocar em prática os ensinamentos do Ayurveda, que nos dá, né, dentre tantos ensinamentos, a questão de uma rotina, de como estruturar a nossa rotina de uma forma a otimizar o funcionamento do nosso corpo. E foi então que comecei a colocar em prática isso e rapidamente eu comecei a emagrecer. Nesse meio tempo aí eu já tinha até saído da academia, não estava mais fazendo musculação, e foi então que eu comecei a emagrecer de forma muito rápida. E, claro, né, muitas pessoas acabavam vindo me perguntar o que eu estava fazendo, que dieta, eu lembro muito disso, qual dieta eu estava fazendo para emagrecer. E, na verdade, gente, não tinha dieta nenhuma, não fui numa nutricionista nem nada, não me passaram exatamente o que eu precisava comer, nada disso. E o vídeo de hoje é sobre isso, se eu pudesse dar uma dica, né, uma única coisa para você, né, que quer emagrecer, de repente tentou de tudo, tentou várias coisas, assim como eu tentou fazer uma atividade física, uma musculação, ou enfim, outro tipo de atividade física, tentou ter uma alimentação mais saudável, enfim, acha que fez tudo que poderia fazer e nada deu certo, gente. Foca primeiro numa coisa, que foi o meu primeiro passo, foi a primeira coisa que eu fiz, e eu sempre dou essa dica para quem me pergunta sobre essa questão de como ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável e, consequentemente, emagrecer também. Que é, gente, coma somente quando estiver com fome, tá? Parece ser simples, uma dica super simples e algo tão básico, né? Mas, claro, a gente deveria comer só quando está com fome. Mas, na realidade, não é bem assim, né? A gente geralmente não come quando está com fome. Muitas vezes a gente come por outros motivos. Come porque precisa comer naquele horário, porque depois não vai dar. Come muitas vezes porque está se sentindo ansiosa, ansioso. Enfim, come porque está se sentindo estressado. Come como uma recompensa, muitas vezes, de um dia que foi muito estressante. Come porque você está numa comemoração, você está num jantar, numa festa, num café com amigos, enfim. Daí por isso você come. E raramente a gente acaba comendo quando realmente estar com fome. E foi então, né, que eu aprendi isso, de comer só quando estava com fome, e tentei colocar em prática. E logo de início, eu percebi que não seria tão fácil quanto parecia, porque eu não sabia o que era estar com fome. Infelizmente, a gente vive numa cultura que não nos deixa
muitas vezes ter essa sensação de fome, né? Geralmente quando a gente é criança, tem muito daquela, né? Quem nunca ouviu falar, ou até mesmo aconteceu com você mesmo, de eu não tô com fome, mãe. Mas come porque tem que comer, né? Enfim, é muito comum, né? Os pais tendem a obrigar muitas vezes a criança a comer, mesmo sem ela estar com fome, sem ela estar com vontade de comer, porque, enfim, né? Por inúmeros motivos. E isso muitas vezes, né, não vou dizer que é só isso, mas enfim, isso é um dos fatores que muitas vezes acaba prejudicando essa nossa percepção de fome e faz com que a gente entre nessa de sempre estar comendo, de eu preciso comer agora, eu vou comer, sem se atentar a essa coisa tão importante que é estar com fome para comer. Isso é fundamental. A gente não deveria comer quando não está com fome. E quando a gente tenta, né? Eu com quase 30 anos sempre comi sem ter essa percepção de fome, comi porque realmente era hora de comer, enfim, porque tinha que comer. E eu comecei a prestar atenção nisso, em realmente perceber se realmente eu estava com fome ou não. E eu tive tamanha dificuldade no início, eu não sabia, eu pensava, meu Deus, será que eu tô com fome mesmo para comer? Né? Então, aí foi aí que tudo começou. Esse foi o primeiro hábito que eu coloquei em prática, que posso dizer assim que foi a virada de chave na minha mudança de estilo de vida e, consequentemente, da alimentação. É algo que até hoje, quando eu vou comer, eu sempre me pergunto, será que eu estou com fome? E quando, por muitas vezes, a gente meio que é obrigado, digamos assim, a comer sem estar com fome, de repente você vai num café no meio da tarde, né, com um amigo, com uma amiga, enfim, com um familiar, ou está numa comemoração, e muitas vezes a gente acaba comendo mesmo sem estar com fome. Eu sempre fico com aquele peso na consciência. Ai, meu Deus, eu tô comendo aqui, mas eu não tô com fome, eu não deveria estar comendo. Enfim, foi algo que, depois que eu comecei a colocar em prática, entrou na minha rotina e hoje eu tenho uma enorme dificuldade de comer quando não estou com fome. Eu me sinto mal por estar comendo. Na minha cabeça, é como se eu estivesse prejudicando o meu corpo. Eu estou fazendo algo que o meu corpo não gostaria que eu estivesse fazendo naquele momento. Para mim, na minha cabeça, é como se fosse quase que uma agressão ao meu corpo. Meu corpo não está apto para digerir, né? Então ele não está me dando esse estímulo da fome e eu estou comendo. Ai, meu Deus. Enfim, só para mostrar para vocês como no início pode parecer algo tão básico. Tá bom então, vou testar essa, vou comer só quando estou com fome. Aí pode ser que venha essa, ai meu Deus, não sei se eu estou com fome ou não. E depois de um tempo isso vai fazer parte da sua vida também. E, como eu já falei, foi isso que foi o início do meu emagrecimento. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está buscando emagrecer e tem muita dificuldade, coma somente quando está com fome, tá? E, claro, isso no início pode parecer muito difícil, para algumas pessoas mais, para outras menos. Mas, gente, tenta se atentar simplesmente a isso, né? A parar, que é algo que é tão difícil hoje em dia, ainda mais nessa cultura que a gente vive, essa correria, o dia inteiro, muitas vezes trabalhando, que é parar pelo menos ali um pouquinho antes de comer e observar se você está com fome e o tamanho da sua fome, o quanto de fome você está naquele momento. Isso é fundamental para você saber o quanto você precisa comer. Então, muitas vezes a gente tem a mania simplesmente de comer tudo que está no prato, sem se atentar à quantidade de fome que a gente está sentindo. Então, primeira coisa, será que eu estou com fome ou não? Se perguntar se você está com fome ou não. E depois, o quanto de fome eu estou sentindo? Quando você se pergunta isso, você se permite perceber a quantidade de fome que você está sentindo nesse momento, você vai saber o quanto você precisa comer. E isso é fundamental, porque geralmente quando a gente engorda é porque a gente come muito mais do que deveria, a gente ingere muito mais calorias do que a gente gasta. E se a gente tem essa percepção, a gente sabe a quantidade de fome que a gente está sentindo, a gente vai saber a quantidade de comida que é o suficiente para a gente naquela refeição. E assim a gente começa a equilibrar, o nosso corpo começa a funcionar de uma maneira melhor, né? O nosso metabolismo melhora, enfim, e tudo vai. E é um início, né, do processo de emagrecimento, e, claro, né, a sua saúde no geral vai agradecer também. Gente, eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo mais sobre emagrecimento, dou outras dicas também. Eu passo praticamente toda a minha rotina, tudo que eu fiz para emagrecer. E, assim, gente, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, que depois que eu emagreci, gente, eu não engordei mais, tá? Mesmo tendo essa mudança, a gente veio para Portugal ano passado, o início da vida, né, do imigrante nunca é fácil, e mesmo assim, eu não engordei, consegui manter o peso, que para mim é o ideal, né? Eu fico em torno ali de 59, 63 quilos, tem essa variação aí de 4 quilinhos, e para mim é o peso ideal para minha altura, e eu me sinto bem com esse peso, né? E eu não engordei, que isso é fundamental, né? Porque muitas vezes quando a gente emagrece, a gente acaba engordando depois. Então, ter essa mudança de hábitos, essa mudança de estilo de vida, na verdade,
é fundamental, né? De nada adianta a gente manter uma rotina, uma alimentação, uma dieta por um tempo, emagrecer e depois voltar a fazer tudo o que fazia antes, porque tem a tendência a voltar a ganhar aqueles quilos que você perdeu. Então, é realmente uma mudança de chave. Emagrecimento, gente, para ser duradouro, é uma mudança de chave. Você precisa virar mesmo a chavinha, incorporar novos hábitos, né? Incorporar uma rotina, pensar diferente mesmo e colocar isso em prática sempre, até que isso seja espontâneo e faça parte, consequentemente, da sua rotina sem você se questionar, né? Acaba virando um hábito mesmo, assim como eu comentei para vocês a questão de comer quando eu não estou com fome, que eu me sinto mal quando eu faço isso, porque na minha cabeça, né, já virou essa chavinha, eu só como mesmo quando eu estou com fome. Eu preciso ter a certeza que eu estou com fome antes de comer. E quando eu necessito comer sem estar com fome, eu me sinto a minha consciência, né? Não é nem meu corpo, é a consciência que bate ali, que pesa, e eu me sinto mal por estar fazendo isso. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se você quer saber mais sobre emagrecimento, enfim, alimentação saudável, tem playlists que eu vou deixar aqui também, que você pode assistir aqui no canal. Mas por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sua inscrição, seu like também, se você gostou desse vídeo, né? E assim você ajuda o canal aqui a crescer e a levar mais essa informação para cada vez mais pessoas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!